Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais. Ele primeiro disse que todos eles eram espirituais porque tinham o Espírito de Deus. Então, ele não está dizendo que eles não eram espirituais. Mas agora ele está dizendo, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Irmãos, vamos tentar entender isso de uma forma clara e que a gente consiga crescer, porque crescer é necessário, que a gente possa se desenvolver. O apóstolo faz uma nova divisão. Agora ele divide os espirituais. Primeiro ele dividiu todos os seres humanos, espirituais, naturais. Bom, os espirituais que creem em Deus, agora ele está fazendo uma divisão deste grupo, na sua fala. E nós precisamos entender essa divisão. Embora houvessem, ou entre eles, podemos assim dizer, embora fossem espirituais, muitos deles continuavam agindo como crianças. E ele diz que ao agirem como crianças, e ele usa o termo carnal, eles estavam agindo como os naturais, como os mundanos. Essa é o que Paulo está dizendo. Então, embora espirituais, alguns não tinham alcançado essa maturidade, não tinham abraçado esse evangelho plenamente, como ele disse de alguns, maduros, mas continuavam vivendo, como ele diz, como crianças, como mundanos. Ele usa a expressão carnal. Quando ele fala aqui da expressão carnal, ele não está usando de forma imoral, porque muitas vezes a gente fala assim, poxa, aquele crente é carnal, você já pensa, nossa, aquele cara é adúltero, aquele cara está roubando, aquele cara... Não é disso que ele está falando. Ele não está falando carnalidade no sentido imoral, falta de ética, alguma coisa assim. O que ele está dizendo é a carnalidade no sentido de ser e agir ainda como os mundanos. Mas o que isso significa então, pastor? Significa que ele está dizendo que eles eram infantis. O mundano é infantil. Hoje nós tivemos aqui a apresentação, né, da Malu, toda sorridente, feliz, uma criança linda, mas criança. Se eu pego a Malu no colo, a primeira coisa que ela vai fazer? Ela vai catar meu óculos. Não é assim que criança faz? Porque criança faz o quê? O que eu quero eu pego. Ela não quer saber se eu vou ficar sem ver ou não. Ela faz o que é da sua natureza, como criança. Ela está descobrindo as coisas, ela não está pensando agora que o outro vai sentir, não, eu não vou pegar o óculos do pastor Cornélio, porque daí ele não vai estar enxergando. Ela não vai pensar nisso. Ela vai agir a partir de seu próprio conceito de mundo. Se você pegar uma criança como a Malu, e ela estiver sem fralda, ela tiver com vontade de fazer xixi, você acha que ela vai pensar, não, eu vou segurar um pouquinho aqui, porque você pode saber, vai molhar toda a sua... Porque ela vai fazer e vai reagir ao mundo a partir de seus interesses, daquilo que ela sente, daquilo que ela busca de necessidade momentânea. Ela não fica pensando no que o outro tem de necessidade. Ela não pensa, é disso que o apóstolo está tratando quando ele está dizendo crente
carnais aqui. Ele não está levando em consideração a questão nesse texto de imoralidade. Ele está levando em consideração a infantilidade. Por isso que ele fala, são como criança. Criança é assim. Ela é natural. E se, dependendo até algumas, né, conforme vai demorando para amadurecer, né, quem trabalha aqui com creche, você pode perguntar aqui para minha esposa, que ela trabalha todo dia com criança, de repente você tem criança menos madura, se uma criança estiver tomando sorvete e ela quiser, você acha que ela vai lá e pede? Ela vai lá e toma. Por quê? Porque é assim que é criança. Criança, ela é assim, ela está num processo. E muitas vezes é isso que ele está dizendo para essas pessoas. Eles agem como crianças, eles vão agindo pela intuição, eles vão agindo pelos seus sentimentos, eles vão agindo a partir do seu querer, das suas necessidades. Elas não levam em consideração a existência do outro, elas não levam em consideração a necessidade do outro. É isso. Então, Paulo está dizendo então que a igreja ali possuía espirituais, dentro desses espirituais existiam os maduros e os não maduros, né? Infantis. O apóstolo aponta, né, vamos dizer assim, para aqueles que são infantis e mostra para eles por que eles são infantis. Ele não só diz que eles são infantis, né, que você poderia dizer, eu não estou falando para vocês algumas coisas tais porque vocês são infantis. Aí ele, para vocês acreditar que vocês são infantis, porventura, vocês viverem dividido. Ele está dizendo, não é infantilidade? Se no fim foi Cristo que fez tudo, vocês não estão entendendo não, o Evangelho, vocês não estão entendendo o que Cristo fez. Quem sou eu, Paulo? Ele está dizendo, quem é o Apolo? Quem sou eu, Cornélio? Quem é o Décio? Quem sou eu? Nada. Por quê? Porque tudo é Cristo. Cristo é que opera por meio de nós, é Cristo que faz, é disso que está se tratando. É disso que ele está falando. Uma criança não é capaz de enxergar a vontade e a necessidade do outro. O mundo de uma criança gira em torno de suas necessidades, de seus interesses pessoais. A criança desconhece a existência do outro. Ela vê o outro, mas se ela quer o sorvete, ela vai lá e empurra o coleguinha dela e toma um sorvete. E você acha que ela está pouco lixando se o colega vai cair, vai chorar, vai ficar chorando, vai ter que vir a tia lá, não é assim? Vai ter que cuidar, enfim. Se ela sente vontade de morder o colega, ela vai lá e morde. É criança. A mente dela, o outro não, é os desejos dela que dominam o seu ser. Então uma criança, para ela o outro não existe. Agora é visível nesta carta a frustração de Paulo. Quando você lê, você percebe nas palavras de Paulo que ele está frustrado de não poder falar a eles como a espirituais. Escrever esta carta não foi algo que o apóstolo desejava. A questão é que o tempo passou e eles não cresceram espiritualmente. Embora os irmãos de Corinto fossem adultos biologicamente, eles eram crianças em sua humanidade. Agora preste muita atenção. Eles eram crianças em sua consciência como ser humano. Você pode ter 40 anos, 50 anos, talvez já até 90 anos, contudo, você ainda ser uma criança em sua compreensão de si mesmo como ser humano. Ser uma criança na sua compreensão de si mesmo, na relação com a humanidade. O seu referencial é somente você mesmo, como uma criança. Então, você avalia tudo a partir do seu eu. É a partir do seu jeito. Se alguém fizer um trabalho de um jeito diferente do que você julga, não presta, não presta. O mundo tem que ser da cor que você gosta. Se for da cor diferente, não serve.
Porque você é o referencial para todas as coisas. É criança, criança. Como aquela criança que eu falei que quer o sorvete, ela não está nem aí com o colega, ela pega o sorvete porque o referencial é ela mesmo. Se eu estou triste, eu preciso ficar feliz, o sorvete vai me deixar feliz, eu vou empurrar meu colega, toma o sorvete e sai feliz, tal. E o outro vai ficar lá chorando, ele está nem aí, se o outro Por quê? Porque o mundo da criança é ela. Mas muitas vezes nós adultos somos essas crianças. A criança é assim. Quando nós adultos somos crianças, nós enxergamos o mundo a partir da nossa existência. Tudo gira em torno e ao redor da nossa existência, da nossa paixão, dos nossos anseios, dos nossos próprios sonhos, sem levar em consideração o bem comum de todos. É o que esta igreja de Corinto está vivendo. Desconsideramos a vontade do outro, desconsideramos a existência do outro, desconsideramos os interesses do outro, desconsideramos as necessidades do outro, emocional, psicológica, espiritual. Só consideramos legítimo aquilo que parte do nosso próprio ser, do nosso íntimo, do nosso ventre, da nossa mente. E não percebemos que muitas vezes o Paulo é importante, o Apolo é importante, embora diferentes, mas importantes. Porque ambos têm os seus valores, ambos têm suas qualidades, ambos têm seus defeitos, mas são importantes. E quando a gente é criança, a gente não consegue perceber essas coisas. A infantilidade, ela divide. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve e diz para eles: acaso Cristo está dividido? Ele escreve e ele pergunta para aquela igreja: porventura, vocês foram batizados por Apolo? Vocês foram batizados em nome de Pedro? Vocês foram batizados em nome de Paulo? É como se hoje, nós falássemos: você foi batizado em nome do pastor Paulo Moncalvo? Você foi batizado em nome do pastor Décio, em nome do pastor Cornélio, em nome do pastor William, em nome de tantos pastores? Você foi batizado em nome de quem? Você foi batizado em seu nome? Em nome do Bolsonaro? Em nome do Lula? Você foi batizado em nome de quem? A quem você serve? Quem é o seu referencial? A quem você declarou a entrega da sua vida? Você foi batizado em nome de Jesus. Todos nós, batizados em nome de Jesus. A maturidade nos une, ao inverso da infantilidade que nos divide. Ela nos une. Cristo não está dividido, somos todos membros do mesmo corpo. A maturidade, ela vê na diversidade a oportunidade de crescimento, a oportunidade de se caminhar junto, de desenvolver conhecimento com o outro, daquilo que você não tem, a oportunidade de você doar do seu dom para o outro que não tem. Então, a maturidade une. Pessoas adultas buscam o bem comum e ela não partidariza, ela não divide, ela não polariza. Pessoas adultas buscam o consenso, visando sempre o melhor para todos, diferentemente das crianças, que sempre agem buscando suprir suas próprias vontades, sem se importar com o bem comum, sem se importar com o outro. Crescer é necessário. Crescer espiritualmente não é algo natural. Para crescermos, precisamos ser intencionais neste propósito. E é por isso que o tema deste ano é crescer. Nós queremos ter mais conhecimento de nossa fé, nós queremos desenvolver também a nossa humanidade a partir de nossa fé. Precisamos refletir com seriedade nos ensinos bíblicos, nos avaliarmos profundamente e constantemente, para vermos se nós temos vivido conforme a palavra de Deus e se temos crescido.
Muitas vezes, algumas pessoas podem parecer muito espirituais, como talvez a igreja de Corinto, onde os dons, tudo aquilo fluía, mas ao lidar, por exemplo, com o casamento, ao lidar com a submissão às autoridades, ao lidar com as injustiças cometidas contra elas, agem como crianças. Não se dispõem a sacrificar a si mesmo. Elas não se dispõem a perdoar. Elas não se dispõem a dar a outra face. Tem muitos crentes infantis. Alguém fere ela, sabe o que ela diz? Eu sou crente, mas não sou bobo. Você devia ser mais bobo. Sabe? Dá outra face, é isso que Jesus falou. Não tem essa coisa de você querer se vingar, não. Não tem essa coisa de crente, eu sou crente, eu não levo desaforo para casa. Não leva o desaforo para casa para que a paz continue existindo, para que a paz se mantenha. Sabe? Porque você é maduro. O maduro faz isso. Não a criança. A criança ela vai chegar lá e vai tomar o sorvete. O maduro vai depois buscar outro sorvete e falar, você está com tanta vontade, toma mais um, eu quero te ajudar. Até aquela criança vai falar, nossa, mas vai ficar constrangido. Você vai colocar o quê? Brasas sobre a sua cabeça. Não, eu não levo desaforo, né? Aí você levanta, né? E vou lá tomar o sorvete. E fica as duas crianças brincando por causa do sorvete. E ninguém cresce. Nós precisamos começar a entender o Evangelho de Cristo. Nós precisamos crescer. Por isso que eu disse, a maturidade ela une. Aí em vez de você brigar, você ainda leva mais um sorvete, chama ele, vem para casa, aqui ó, lá na minha casa tem um pote de sorvete, vem, vamos tomar junto lá. A gente começa a trabalhar para andar junto, para unir. E ajudar aquele que é infantil a crescer. Nós precisamos crescer. Você sabe por que o Putin está atacando a Ucrânia? É claro que você pode dizer, tem questões todas, né? Ele ataca a Ucrânia porque a Ucrânia ela possui grandes riquezas também de matéria-prima. Ataca a Ucrânia porque existe também uma questão política que no passado a Ucrânia pertencia à Rússia. Eu vou dizer para você, ele ataca a Ucrânia porque ele é infantil. É uma criança. É uma criança tentando recuperar o sorvetinho que tomaram dele. É uma criança que não consegue sequer enxergar o outro. Como eu disse, criança é assim. Ele toma o sorvete, larga o outro chorando, não quer saber, vai sair feliz. É o que ele faz, ele não se importa, o outro para ele não faz diferença, se ele vai jogar lá uma bomba, e se crianças vão ficar órfãos, para ele não faz diferença. Ele é uma criança que não está sequer preocupada se mulheres vão chorar a morte de seus maridos, não faz diferença. Por quê? Porque ele não se enxerga como ser humano, adulto, ele é criança birrenta, criancinha que está disputando coisas e não enxerga a vida. Mas a maturidade nos leva a isso. A maturidade nos leva a perceber que o outro é importante, que o outro tem necessidades que eu preciso suprir, que a dor do outro dói em mim também, que a ausência que o outro tem de um pai mexe comigo também. Por isso nós precisamos amadurecer. Por isso nós precisamos crescer. E um crente espiritual é um crente maduro. O crente espiritual tem que ser um crente maduro. Para ser maduro, em primeiro lugar, você precisa ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Começa com uma experiência com Cristo. Você precisa reconhecer Jesus Cristo como Senhor absoluto de sua vida, a quem você vai dedicar todo o seu viver. A espiritualidade, ela se inicia a partir dessa consciência, de que Jesus é o Senhor. Tudo começa nesse estágio, a espiritualidade. Em segundo lugar,
Você precisa assumir a responsabilidade de sua vida, se você quer ser um crente espiritual maduro. Você precisa assumir a responsabilidade de sua vida, tendo Jesus Cristo como a referência. E em todas as suas decisões, em todas as suas escolhas. Você precisa abandonar a si mesmo. A criança só vai deixar de ser criança quando ela abandonar a si. Quando ela parar de ter a si mesmo como referencial. E ela conseguir então olhar para fora, e aí ela vai perceber que existem várias outras pessoas ao redor dela, com muitas necessidades ao redor dela. Ela vai perceber que não existe só o mundo dela, mas existe muitas pessoas que precisam ser abraçadas, cuidadas, amadas. Para que você consiga viver a espiritualidade, você precisa assumir a responsabilidade, tendo Jesus como referencial e os ensinos de Jesus, que foram deixados por Paulo, Pedro, João, Tiago, as cartas, a Bíblia, para referendar a sua conduta, as suas ações, as suas escolhas. Se você agir referendado só por você, você é criança. Você é criança. Pessoas espirituais não terceirizam sua consciência. O que o pastor Cornélio disse, eu concordo. Não. Eu não quero que você concorde comigo. Pessoas espirituais, elas avaliam profundamente as propostas que lhes são dadas, lançadas, os ensinos. Crentes de Bereia, avaliar, estudar, verificar tudo que lhe é dito. Elas não vão abraçando ideologias, partidos, sem fazer análises profundas a respeito disso. Não vão dando seu apoio de qualquer forma. Pessoas espirituais pensam, assumem a responsabilidade de sua vida diante de Deus e analisam todas as coisas, tendo Cristo como o referencial, não a si mesmo, não pastor Cornélio, não pastor Décio, Cristo como o referencial e os ensinos de Cristo por meio dos apóstolos, por meio das cartas que foram escritas. Eu quero concluir então dizendo, Deus deseja que cresçamos e nos tornemos espirituais. Pessoas que não dividam o corpo de Cristo, mas que pensem por si mesmas, a partir de Cristo, e assumam a responsabilidade de suas vidas neste mundo presente. Não terceirize a sua consciência a ninguém. Deus te deu sabedoria, você tem a mente de Cristo. Avalie todas as coisas, todas as mensagens que você ouve, todas as pregações que você ouve, avalie à luz de Cristo e dos ensinos da Bíblia. Pessoas espirituais não são dirigidas por seus interesses e desejos pessoais. Elas buscam o bem comum de todos. Elas veem na pluralidade e na diversidade a oportunidade de aprender com o outro e de servir o outro. Pessoas espirituais decidem a partir de si mesmas, referendadas por Cristo e por todos os autores da Bíblia. Elas não são referendadas em si. Elas tomam a responsabilidade, decidem por si, mas referendadas em Jesus Cristo e nos ensinos da Bíblia. Crescer é necessário. Crescer é necessário. Crescer é necessário. Vamos falar junto? Crescer é necessário. Cresçamos nós em Cristo, juntos. Esse é o nosso desafio. Venha participar disso. Vamos crescer juntos. Deus te abençoe.